Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis, junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, capítulo 5. Vamos lá nos itens de 1 a 3. Bem-aventurados os aflitos e justiça das aflições. No item 1, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, nos versículos 4, 6 e 10. Quem são os que choram e serão consolados? Os que sofrem suas provações com resignação e paciência. Aqueles que sofrem, mas se revoltam e desesperam, não terão o consolo de que fala Jesus. E os que têm fome e sede de justiça, quem são eles? São os injustiçados, os que padecem em consequência das desigualdades entre os homens, os que veem seus direitos desrespeitados sem ter quem lhes ouça os reclames. Não raro, os famintos e sequiosos de justiça são antigos déspotas, alcançados pela infalível justiça de Deus no momento adequado. Quais são os que sofrem perseguição pela justiça? Os que buscam defender os mais fracos, falar pelos que não têm voz, buscar o direito dos injustiçados. Este, por combater o erro, incomodam os poderosos e se tornam alvo de sua perseguição. Num mundo como o nosso, marcado pelo egoísmo e pela injustiça, lutar por uma sociedade justa e fraterna acarreta perseguições hoje, mas reserva alegrias futuras. No item 2, bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Isso está lá em Lucas, capítulo 6, nos versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e chorar. Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. A que pobres Jesus se refere? Aos desprovidos de bens materiais, privados dos meios indispensáveis à sobrevivência, que não reclamam da miséria que experimentam, mas buscam no trabalho a satisfação de suas necessidades e, na prática do bem, a oportunidade de ascensão espiritual. Sobretudo, aos que não se acomodam e que buscam com equilíbrio a melhoria. Via de regra, os pobres de hoje são os ricos de ontem, que não souberam utilizar suas riquezas em favor do bem e no serviço ao próximo. Ser pobre, então, é condição para se obter o reino dos céus e a graça divina? Não, em absoluto. Ricos e pobres são igualmente filhos de Deus e Ele, que é todo justiça e amor, a ninguém despreza por causa da condição material. A condição para obtermos a graça divina é o nosso comportamento diante da vida, é o amor que dediquemos ao semelhante, é a prática do bem e a vivência do Evangelho. Há muitos pobres que são maus, como há muitos ricos que são bons. A todos os ricos estará reservado o sofrimento? Não. Sofrerão aqueles que fazem mau uso de seus bens, utilizando-os exclusivamente em proveito próprio. Os que se julgam proprietários e não depositários da fortuna que Deus lhes concede. Os que não empregam a riqueza em benefício do próximo. Ai de vós,
que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Justiça das aflições, no item 3. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas, então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção desta causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Quando desfrutaremos das compensações prometidas por Jesus nessa passagem? Somente na vida futura podemos desfrutá-las, pois aí, na condição de espíritos, sem as constrições do corpo físico e as limitações da vida material, experimentaremos satisfações que nem a maioria das alegrias terrenas se lhe poderão assemelhar. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Como se pode acreditar na justiça de Deus e, ao mesmo tempo, explicar a diferença de sorte entre os homens? Sendo Deus a suprema justiça, não permitiria que alguém sofresse sem o merecer. Portanto, se alguém sofre, justa há de ser a causa de seu sofrimento, e somente a pré-existência do espírito pode explicar a desigualdade na repartição do bem e do mal entre os homens. Há casos também em que o espírito solicita o sofrimento antes de reencarnar, como prova para mais rápido adiantar-se na senda bendita do progresso. Se hoje sofremos e nada fizemos nessa existência que possa dar motivo ao nosso padecimento, devemos buscá-lo em vidas anteriores, pois Deus não nos permitiria sofrer sem razão. Conclusão: ninguém padece sem justa razão, pois Deus não o permitiria. Portanto, em nossas aflições, busquemos consolo na paciência e na resignação, lembrando sempre que a vida futura nos reserva sublimes alegrias. Encerramos aqui uma parte do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.